bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Problematizando com a Matemática. Eu sou a professora Kátia, que vou acompanhá-los nesta aula. Para isso, vocês precisam separar alguns materiais. Um caderno ou algumas folhas para vocês fazerem anotações, lápis, caneta e borracha. Enquanto vocês separam esse material, já coloquem a data de hoje. Vou dar um tempinho para vocês fazerem tudo isso e eu já volto. E aí, materiais separados? Então vamos para a nossa aula de hoje. Lembrando que as propostas vocês não precisam copiar, basta colocar o número da proposta e a sua estratégia de resolução. Combinado? Então vamos para a primeira. Siga as dicas abaixo e identifique o poliedro. Lembram? Poliedro? Poliedros são as figuras espaciais, os sólidos geométricos espaciais. Então, olhem as dicas. Tem vértices, arestas e faces. Possui triângulos em sua planificação. Não tem duas bases paralelas. Que poliedro é esse? Será que é um cone? Ou será que é um prisma de base triangular? Um cilindro ou uma pirâmide de base quadrada? Vou deixar um tempo para vocês pensarem nessas dicas. Façam o desenho e me respondam. Qual poliedro que tem essas dicas abaixo? Eu já volto.
será desses poliedros que tem essas dicas. Então acompanhe aqui comigo. Então vamos pensar num cone. Vocês lembram qual é o formato de um cone? É esse aqui, né? Então este é um cone. E nós temos também o prisma de base triangular, que é este aqui. Temos um cilindro, olhem lá o formato do cilindro, e também temos a pirâmide de base quadrada. Então, o que nós fizemos aqui primeiro? Nós desenhamos cada sólido das alternativas. Então, agora vamos pensar. Quais desses sólidos que tem todas essas dicas aqui? Então, vamos para a primeira. Tem vértices, arestas e faces. Então, vamos pensar aqui no cone. O cone tem vértice? Tem. Olha o vértice aqui do cone. Então, pode ser o cone. Ele tem aresta? Tem as arestas. E ele tem face? Tem. E o prisma de base triangular? Também possui vértice, aresta e suas faces. Cilindro. Cilindro tem vértice? Percebam que vértice é esse ponto que une duas retas para formar o sólido. O cilindro tem esse ponto? Perceba que aqui na pirâmide nós temos o ponto aqui do vértice, né? Olha um vértice aqui. O cilindro não tem vértice. Então eu já sei que o sólido que eu procuro não é o cilindro. Vamos para a próxima dica, que ainda tem 3 que pode ser. Possui triângulos em sua planificação. O que é planificação? É como se eu pegasse esse sólido e abrisse ele. Então eu vou planificar, eu vou deixar ele plano. Então vamos pensar. Se eu abrir o cone, eu vou ter aqui, ó, um círculo na base. E aqui, eu não vou ter um triângulo, eu vou ter um setor circular. Então eu já sei que o cone não é, porque aqui é um setor circular, porque aqui é arredondado, então não pode ser um triângulo. Então o cone já vamos descartar. O prisma de base triangular tem triângulo? Tem, né? Quando eu abro ele, percebam aqui que eu vou ter um triângulo na sua planificação. E na pirâmide de base quadrada, quando eu abro ela, aqui também nós temos o triângulo na planificação. Então pode ser essas duas. Vamos para a última dica para descobrir qual dessas duas é o nosso poliedro. Não tem duas bases paralelas. Opa, não tem duas bases. Então vamos analisar o prisma. O prisma, eu tenho uma base triangular aqui e outra base triangular aqui. Então o que acontece? Eu tenho duas bases paralelas aqui no prisma. Então quer dizer o quê? Que o prisma não pode ser o poliedro que procuramos. Quem que pode ser? Somente a pirâmide de base quadrada. Por quê? A pirâmide nós só temos uma base, que é aqui, no caso, um quadrado. Então, a alternativa correta para a nossa primeira proposta é uma pirâmide de base quadrada. Proposta 2. No quadro abaixo está representado o resultado de uma pesquisa sobre a forma como as pessoas se deslocam para o trabalho. Então, percebam aqui o quadro e a forma de deslocamento de cada pessoa. Tem pessoas que vão de ônibus, de carro, a pé e de bicicleta. Mas percebam, esse gráfico está um pouquinho diferente, né? Ele se chama pictograma, porque ele é representado com imagens, com figuras. Então, por exemplo, aqui no carro, tem 4 bonequinhos que representam o carro. Quer dizer que 4 pessoas votaram em carro? Não. Percebam aqui que nós temos uma legenda. Cada bonequinho representa que foram entrevistadas 150 pessoas. Então, ou seja, aqui não foram 4, aqui foram 150, mais 150, mais 150, mais 150. Ou seja, 600 pessoas que vão para o trabalho de carro. Tranquilo aqui esse gráfico? Vejam só, com base nessas informações. Que informações? As informações lá do gráfico.
Assinale a alternativa correta. Letra A. Será que foram entrevistadas 3.600 pessoas? Letra B. Mais de 50% dos entrevistados vão ao trabalho de ônibus. Ou será que a letra C? O meio de transporte mais utilizado pelos entrevistados para ir ao trabalho é o carro. Ou será que a D? 3,23 dos entrevistados vão ao trabalho de bicicleta. Então percebam, vocês vão ter que analisar o gráfico e identificar qual dessas 4 alternativas é a correta. Então eu vou deixar aqui para vocês o gráfico, lembre-se da legenda e as 4 alternativas. Analisem e identifiquem a correta. Eu já volto. Vamos analisar cada alternativa para ver qual é a correta?
Então, a letra A. Foram entrevistadas 3.600 pessoas. Então, vamos pensar. Lembre-se, aqui representa o bonequinho, não quer dizer uma pessoa, quer dizer 150. Então, vamos analisar aqui. Ônibus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 bonequinhos no gráfico do ônibus. Ou seja, cada bonequinho, 150 entrevistados. Então, quantas pessoas vão de ônibus para o trabalho? 1.500. Por que 1.500? Porque são 10 bonequinhos vezes 150, 1.500. E de carro? 150 mais 150, 300. Mais 300, 600. Então, eu sei que de carro vão 600 pessoas. E a pé? Vamos ver aqui? 150 mais 150, 300. Mais 300, 600. Com mais 300, 900. Então, 900 pessoas vão ao trabalho a pé. E de bicicleta? 150 mais 150, 300. Com mais 150, 450. O que nós fizemos aqui? Transformamos os bonequinhos em quantidade de pessoas. Para saber quantas pessoas foram entrevistadas, basta adicionar essas quantidades para sabermos. Então, vamos adicionar. Começando pela ordem das unidades. 0 mais 0 mais 0 mais 0. Então, eu sei que eu tenho 0. Agora, a ordem das dezenas. 0 mais 0, 0 mais 5. 5. Agora, a ordem das centenas. 6 mais 5. Opa, 5 mais 6, né? 11. 11 mais 9, 20. 20 mais 4, 24. Só que eu não posso colocar o 24 direto aqui, porque o 24, ele tem 4 centenas e 2 unidades de milhar que eu vou reagrupar. Agora, a ordem da unidade de milhar. 2 mais 1, 3. O que eu concluí aqui? Que o total de entrevistados foram 3.450 pessoas. E o que dizia a letra A? 3.600. Então, a letra A já sabemos que é uma alternativa errada, não é a correta. Agora, a alternativa B. Mais de 50% dos entrevistados vão para o trabalho de ônibus. O que quer dizer 50%? Quer dizer a metade. 100% é o todo, 50% é a metade do todo que eu tenho. O que diz? Que 50%, ou seja, a metade, vão de ônibus para o trabalho. Então, vamos lá. Eu sei que o meu total é 3.450. Para saber se é verdade que mais da metade vão de ônibus, eu preciso saber qual é a metade dessa quantidade. Então, vamos fazer aqui. 3.450. Se eu quero a metade, eu vou dividir por 2 para saber a metade dessa quantidade. Então, eu tenho aqui unidade de milhar, centena, dezena, unidade. Se eu estou dividindo uma quantidade que tem unidade de milhar, na minha resposta eu terei também a unidade de milhar, a centena, a dezena e também a unidade. Então, vamos começar aqui. Eu sempre começo a divisão pela ordem maior, unidade de milhar nesse caso. 3 unidades de milhar dividido para 2. Quantas vezes que o 2 cabe dentro do 3? Uma só, né? Então,
uma. 1 vezes 2, 2. Subtraindo do 3 que eu tinha, me restou 1. Se eu já dividi a unidade de milhar, agora eu preciso dividir a centena. Mas ainda eu tenho aqui uma unidade de milhar. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um reagrupamento, uma troca. Porque eu sei que uma unidade de milhar é a mesma coisa que 10 centenas. Só que eu já tenho 4 centenas. Ao unir com essa troca que eu estou fazendo, eu vou ficar com 14 centenas para dividir por 2. Então, quantas vezes que o 2 cabe dentro do 14? 7 vezes, né? 7 vezes 2, 14. Subtraindo do 14 que eu tinha, sobrou nada. Então, não sobrou nenhuma centena. Mas eu tenho a dezena para dividir ainda. Então, agora aqui, 5 dezenas. Como eu não vou fazer reagrupamento, eu vou dividir somente as 5 dezenas. Quantas vezes que o 2 cabe aqui dentro do 5? Cabem 2 vezes, né? 2 vezes 2, 4. Subtraindo do 5 que eu tinha, sobrou 1. Mas ainda eu tenho a unidade a ser dividida. Sobrou uma dezena, mas eu posso reagrupar, né? Porque eu sei que uma dezena é a mesma coisa que 10 unidades. Quantas unidades que eu já tinha? Nenhuma. Então, eu sei que eu vou dividir 10 unidades para 2. Quantas vezes que o 2 cabe aqui dentro do 10? 5 vezes. 5 vezes 2, 10. Subtraindo do 10 que eu tinha, sobrou nada. O que nós concluímos aqui? Que 1725 representa 50% dos entrevistados. E o que a letra B dizia? Que mais de 50% dos entrevistados vão ao trabalho de ônibus. Quantas pessoas que vão ao trabalho de ônibus que nós calculamos? 1.500. 1.500 é mais do que os 50% que nós calculamos? Não, né? 1.500 é menos da metade, é menos de 50%. Então, a letra B também é uma alternativa falsa. E a letra C? Vamos ver ali. O meio de transporte mais utilizado pelos entrevistados para ir ao trabalho é o carro. Esse nós podemos responder olhando aqui no gráfico, né? Carro tem 4 bonequinhos. Ele é o mais utilizado? Percebam, no ônibus eu tenho 10. A pé eu tenho quantos bonequinhos? 6. E de bicicleta, 3. Então, o carro é o mais utilizado? Não, né? O mais utilizado é o ônibus. Então, já sei que a alternativa C é falsa. E a alternativa D? Será que ela que é a verdadeira? Então, vamos pensar aqui. 3/23 dos entrevistados vão ao trabalho de bicicleta. Então, vamos pensar. 3/23 é feito ali uma razão, né? Quantas pessoas vão de bicicleta? Nós já calculamos. 450 pessoas vão de bicicleta. Quantas pessoas foram entrevistadas no total? Que nós calculamos também. Foram entrevistadas 3.450. Será que essa razão representa 3/23 dos entrevistados? Eu posso ir simplificando essa fração para ver se eu chego em 3/23. Ou seja, eu vou achando frações equivalentes. Será que 450, 3.450 é uma fração equivalente de 3/23? Então, vamos pensar aqui. Vamos começar. O que é simplificar uma fração? É dividir
tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, se eu faço essa divisão, eu vou manter a mesma fração, só que escrita diferente, ou seja, a fração equivalente. Então, vamos começar aqui. Eu posso dividir por 10 e aqui também eu posso dividir por 10. Porque se eu dividir pelo mesmo número, eu vou manter a mesma proporção. Então, eu vou manter a mesma fração. Então, 450 dividido para 10, eu sei que é 45. E aqui no denominador, 3.450 dividido para 10, eu sei que é 345. Será que eu posso ainda continuar dividindo essa fração para ver se eu consigo chegar em 3/23? Então, vamos pensar aqui. Vou fazer mais uma divisão. Percebam, tanto o numerador quanto o denominador terminam em 5. Se termina em 5, eu posso dividir por 5, ambos, que eu vou manter a proporção. Então, vou continuar aqui embaixo, tá? 45 dividido para 5, eu sei que é 9. 345 dividido para 5, eu sei que é 69. Ok? Será que ainda eu consigo dividir? Lembram dos critérios de divisibilidade por 3? Que, somando os algarismos, se der um número divisível por 3, ele pode ser divisível por 3, né? 9. 9 eu sei que é divisível por 3. E 69? 9 mais 6, 15. 15 é divisível por 3. Então, ainda eu posso dividir aqui tanto o numerador quanto o denominador por 3. Então, 9 dividido para 3 vai dar quanto? 3. E 69 dividido para 3 vai dar 23. Opa, olhem só. Eu sei que a fração inicial eu fui simplificando e cheguei em 3/23. Quer dizer que 3.450 é uma fração equivalente de 3/23. O que eu posso concluir com isso? Que 3/23 dos entrevistados vão para o trabalho de bicicleta. Então, essa é a nossa alternativa correta. Tudo bem até aqui? Vamos então para a nossa proposta 3. A reta numerada abaixo está dividida em segmentos de mesma medida. Então, percebam, a reta se inicia aqui no 0 e vejam, tem uma setinha aqui no final dela, né? Por que tem essa setinha? Quer dizer que essa reta continua, ela é infinita. E ela está dividida em pedacinhos de mesmo tamanho, de mesma medida. Então, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, até chegar em 4,5. Tranquilo? Qual dos pontos indicados? Então, os pontos quem são? Letra G, H, J e L. Representa a localização do número 3/2. Qual será dessas 4 letras que representa a fração 3/2? Pensem e eu já volto.
E aí? Qual desses pontos que representa a fração 3/2? Então acompanhem comigo. 3/2 eu sei que é uma fração imprópria. O que seria uma fração imprópria? É aquela fração onde o numerador é maior que o denominador. O que isso quer dizer? Quando acontece isso, toda vez que eu for dividir essa fração, seu resultado sempre será um número maior que 1. Então, isso quer dizer que é uma fração imprópria. Se sempre vai ser um número maior que 1, a letra G eu já posso descartar. Não vai representar 3/2. Então, pode ser a letra H, J ou L. Então, vamos pensar. Quando eu falo 3/2, o denominador representa que eu pego o meu todo e divido pelaquela quantidade. Então, eu quero pegar o meu todo e dividir por 2. Então, percebam aqui. O meu inteiro é do 0 até 1. Então, já está dividido em espaços de 2, ó. 1, 2. Qual que seria o meu outro inteiro? Do 1 até 2. Então, tenho de 1 até 2, outro inteiro que também está dividido em 2 espaços. Quem que é o próximo inteiro? De 2 a 3, que também está dividido em 2 espaços. O próximo, de 3 a 4, que também está dividido. Então, ou seja, nessa reta, os meus inteiros já estão divididos em 2 partes iguais. Se eu quero 3/2, o que isso quer dizer? Que o todo eu divido em 2 partes iguais e dessas partes eu vou pegar quantas? 3. Então, percebam aqui, vou pegar uma parte, vou pegar 2 partes e vou pegar 3 partes. 3/2. O que isso quer dizer? Que 3/2 é a mesma coisa que 1,5 ou 1 inteiro e 5 décimos. Então, qual que é o ponto que representa a fração 3/2? O ponto H. Tranquilo? Proposta 4. Observe os ângulos internos das figuras abaixo. Então, olha aqui as figuras. Nós temos a figura 1, que é um quadrado, figura 2, um trapézio, figura 3, um retângulo e a figura 4, um losango. Observe os ângulos internos. O que é os ângulos internos? São os ângulos que estão aqui na parte de dentro da figura. Se são 4 quadriláteros que tem aqui, cada figura tem 4 ângulos internos. E assinale a alternativa correta. Então, vocês vão analisar os ângulos internos dessas figuras e vão assinalar a alternativa correta. Letra A. Somente as figuras 1 e 3 apresentam ângulos retos. Letra B. Somente as figuras 2 e 4 apresentam ângulos retos. Letra C. Somente a figura 1 apresenta ângulos retos. E a alternativa D. Somente a figura 3 apresenta ângulos retos. Lembram o que é ângulos retos? É aquele ângulo que forma 90 graus, tá? Então, vocês vão analisar as figuras e identificar a alternativa correta. Eu já volto.
E aí? Então vamos analisar os ângulos internos de cada figura e descobrir a alternativa correta. Então vamos começar aqui pela letra A. Somente a figura 1 e 2 apresentam os ângulos retos. Então o ângulo reto é esse ângulo aqui de 90 graus. Percebam, o quadrado é uma figura que tem os 4 ângulos retos, 90 graus. E a figura 3, vamos ver lá na figura 3. O retângulo, olhem lá também tem os 4 ângulos retos. Ou seja, a alternativa A é verdadeira. E as outras? Vamos analisar as outras alternativas também? Alternativa B, somente as figuras 2 e 4. Então vamos analisar os ângulos aqui desse trapézio da figura 2. Olhem lá. O ângulo reto. O que aconteceu? Esse trapézio não tem nenhum ângulo reto. Percebam que aqui, ó, fica um pedacinho fora desses dois. E aqui falta um pedacinho para completar. Então, não são ângulos retos. E a figura 4? Percebam lá também o que aconteceu? Não temos nenhum ângulo reto aqui na figura 4. Olha, o ângulo ficou para fora aqui e aqui. E aqui falta um pedacinho para completar a abertura do ângulo lá do losango. Então, já descobrimos que a 2 e 4 não tem ângulos retos. E a alternativa C? Somente a figura 1. Nós já vimos isso anteriormente, né? Olha a figura 1 quadrado. 4 ângulos retos. Ah, professora, então essa alternativa também é correta. Não. Por quê? Porque nós temos lá o retângulo, que é a figura 3. Ele também tem ângulos retos. Então, eu não posso afirmar que somente a figura 1 tem ângulos retos. É uma afirmação falsa, né? Porque a 1 e a 3 possuem esses ângulos retos. Então, eu não posso afirmar que isso é uma verdade. E a alternativa D? Somente a figura 3. Já sabemos que o retângulo tem os 4 ângulos retos. Mas o que nós sabemos também? Que o quadrado também tem 4 ângulos retos. Então, podemos afirmar que só o retângulo tem ângulos retos? Não, nós não podemos afirmar isso, porque o quadrado e o retângulo têm ângulos retos, no caso aqui dessas 4 figuras. Então, ou seja, somente a alternativa A é a correta, porque somente as figuras 1 e 3
apresentam ângulos retos. Ok? Tudo bem até aqui? Então chegamos ao fim dessa nossa aula. Eu espero vocês em um próximo momento e até logo!